E a situação do Luiz Melo? Então, cara, a matéria foi brilhantemente produzida pelo companheiro Bruno Braz da UOL, manda um abraço pro Bruno, baita no jornalista, e junto com o Alexandre Araújo, eu acho que é isso. Eles receberam algumas mensagens aí de torcedor, e, pô, por isso aí, né, de que o Luiz Melo estaria ativo no quadro de sócios do Flamengo, ele é CEO do Vasco, né, ele estaria ativo no quadro de sócios do Flamengo, lembrando que já todo mundo tá careca de saber que o Luiz Melo é torcedor do Flamengo, né, e eu particularmente acho, como CEO é complicado, né, porque é o presidente não remunerado do clube, mas tirando a figura máxima da administração do clube, e se o cara trabalhar em uma outra função e torcer por outro clube, eu não vejo problema, né? Mas enfim, se bem que eu acho que as pessoas também são profissionais, tá o exemplo aí do Luxemburgo, que é flamenguista e fez um trabalho incrível no Vasco. Se o trabalho estivesse performando, acho que ninguém estaria reclamando dele ser flamenguista. Muito pelo contrário, eu até vejo a galera falando, porra, o Luxemburgo respeita mais o Vasco do que o dito vascaíno, porque chegou aqui, ele honrou a camisa e tal. Mas, enfim, no momento, a grita tá grande aí com o Luiz Melo. Eu acho que, muito em função dos resultados horríveis, as coisas não vêm caminhando. Já vou ler teu superchat, tá, Gustavo? Quem quiser me fazer uma pergunta exclusiva aí, pode mandar um superchat. Eu paro tudo e leio aqui, tá? Mas vamos lá. A situação é a seguinte. Dentro do contrato que existe lá, né, das cláusulas para um CEO assumir cargo no Vasco, né, no compliance do clube, diz que ele não pode ter vínculo com uma outra instituição esportiva, seja no quadro social ou cargo de gestão, sei lá. O Vasco não pode ter como CEO a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Por que não pode? Porque ela tem vínculo com o Palmeiras. Ela é, né, presidente do clube. Se não for um presidente, o Diego é... Eu não conto que eu sou vascaíno, sei lá. O Bruno, meu editor aqui, tem um baita de um currículo, ele é São Paulino, como eu já falei algumas vezes, e, porra, é um baita de um gestor, pô, vou contratar ele de CEO. Pô, mas ele é sócio ativo do São Paulo, não pode. Então, o que está sendo discutido é o seguinte, abriu-se uma investigação interna no Vasco após esse print rolar, e aí, pelo menos, a UOL tentou apurar e não conseguiu averiguar se isso é recente, se isso é antigo. Eles fizeram uma apuração que, pelo menos, de 2012 a 2018, o Luiz Melo era sócio do Flamengo, tanto torcedor como sócio proprietário, aquele que tem direito a ir lá, usar a piscina, etc. Ou seja, aquele cara que chegava junto com o Flamengo mesmo. De 2019 para frente, eles não conseguiram mais apurar. A matéria da UOL entrou em contato com o Vasco para tentar buscar um retorno do clube. Deixa eu até tirar um print aqui para não perder o superchat do amigo aqui, que tá acabando o tempo já. Entrou em contato com o clube para o clube retornar. E aí, cara, procede, não procede? No ato da assinatura do contrato ali, em agosto, né, de 2022, o Luiz estava ou não estava ativo. Os conselheiros do Vasco pegaram essa situação e, estão levando no deliberativo para apuração, para saber se o Luiz Melo estava ou não estava ainda como sócio ativo do Flamengo. E aí isso caberia algumas punições. Lembrando que o Vasco, a associação, ele é dono de 30% da Vasco da Gama SAF. Ele é sócio, ele palpita, mas ele não decide mais nada. Ou seja, ainda que o Luiz tenha burlado e tenha furado essa regra, vamos supor que no dia 22 de agosto de 2022 ele realmente ainda era sócio do Flamengo e se desligou posteriormente, ele furasse essa questão, cabe a 777 demiti-lo ou não. O clube associativo, pelo que eu tenho sentido, tem um problema grande, eu não vou citar nomes aqui, inclusive, não vou ficar dando spoiler, senão vocês vão juntar as pedras. Mas teve um dirigente importante do Vasco que eu tive a oportunidade de conversar, que, porra, não pode, é um absurdo. Como é que esse cara é flamenguista e é CEO do Vasco? Não dá. A relação entre ele e alguns dirigentes do Vasco não é boa. Dentro da matéria da UOL, você vai ver um negócio que aí eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho de bastidor também. Eu vou juntar com um vídeo que eu vi do Zé Colmeia no começo dessa semana ou semana passada, eu não me recordo muito bem, que as coisas começam a fazer sentido. Dentro da matéria da UOL, uma das reclamações sobre o Luiz Melo é que, enquanto CEO do clube associativo, ele tinha algumas travas e amarras a vice-presidente. Ou seja, os políticos do Vasco
conseguiam ter mais poder de influência sobre ele ou até contatos para saber sobre certas coisas. A partir do momento que ele vai para a SAF, vira completamente independente, vira o presidente presidente remunerado do clube, né, sem ter que responder mais a ninguém a não ser os americanos, ele se distanciou. E aqui vai um questionamento, não é uma afirmação. Eu estou levantando uma questão para a gente pensar, tá? Não estou fazendo afirmação nenhuma. Será que essa reclamação começou a ficar muito forte em cima do Luiz Melo? Não é por isso? Porque os políticos tentam ter acesso ou alguma ingerência ali no clube e não conseguem mais, porque agora é um profissional e ele não está dando mais atenção e não tem mais travas, como a própria matéria colocou, com políticos, ele se trata como profissional e fala só com os donos do clube, e isso de certa forma não irrita. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho curioso que as mesmas pessoas que estão reclamando do Luiz Melo hoje ser CEO da Vasco da Gama SAF foram as mesmas pessoas que o contrataram. Se a gente parar para pensar friamente, quem contratou o Luiz Melo pro Vasco? Foi o Jorge Salgado e a sua turma que lá estava. Ele já era contratado antes. Ele já fez um trabalho, acho que de um ano e pouco, no clube antigo. Muita gente reclamou, que achou antiético, ele negociar a SAF no clube associativo. Após o negócio ser concretizado, ele pulou pro outro lado. Ainda levanta a suspeita. Pô, será que ele negociou da melhor forma? Porque, porra, ele já sabia que ia pro outro lado. Isso é uma outra conversa, né? Mas, ao mesmo tempo, a alegação de que ele é flamenguista, ele é isso, ele é aquilo. Mas não foram vocês que contrataram ele? E por que agora vocês estão achando ruim e estão reclamando? Então eu acho, e aí eu vou no que o Zé Comé disse, a apuração dele, né, o que ele conversou com algumas pessoas, que o trabalho dele é muito bem feito, e um pouco dessa grita que tá tendo agora é que ele não tem relação mais com os políticos do Vasco. E aí, meu amigo, aí agora no momento que as coisas não caminham bem, a galera vem e senta a ripa. Trabalhei com vocês aqui com suposições. Agora vou eu para a realidade dos fatos. Aqui é a afirmação, aqui é o Diego, né? Anteriormente eu levantei situações hipotéticas para vocês aqui e pedi para vocês em casa refletirem sobre os temas. O que a gente pode dizer? Cara, qual é a função do CEO do clube? É organizar e cuidar, né? Contratar pessoas para as suas respectivas funções, dar estrutura para essas pessoas trabalhar e cobrar o resultado dessas pessoas. E ser esse elo entre os donos, que é a 777, e as pastas que estão embaixo dele ali. O Lúcio Barbosa no financeiro, o Paulo Brax no futebol, o Caetano Marcelino ali no marketing, aí você tem a Gisele Cabreira ali no jurídico, né? E por aí vai. Ele é esse cara que fala com todo mundo, distribui o dinheiro, enfim. Sobre o trabalho dele, o que a gente pode falar? Dele barra os seus agregados, né? O Vasco melhorou as suas receitas, né? Depois de ter virado SAF? Acho que não, acho que a coisa não tá caminhando, tá vivendo do aporte da 777 e das receitas do próprio clube. Desde a entrada da 777, né, e desses profissionais, o Vasco, porra, não fechou mais 3 patrocínios grandes pra caramba, ou criou um negócio novo que tá gerando dinheiro pra caramba. Enfim, essas coisas por agora não têm acontecido. Teve só a renovação do contrato da PixBet por valores bem superiores. Enfim, o plano de sócio caiu muito o número de sócios. O budget talvez tenha aumentado porque aumentaram muito o valor da mensalidade. Enfim, os acordos assumidos com empresários pelos jogadores que foram comprados, com os clubes que o Vasco comprou os atletas, a situação do Andrei, o Vasco não tá honrando. Isso é trabalho do Luiz Melo, isso aí dá pra gente falar. A falta de comunicação do Luiz com o torcedor e com o clube de uma maneira geral, né, o clube associativo, que eu acho muito ruim, eu acho uma relação fria, dá pra gente discutir isso. Agora, entrar no mérito de, porra, o que é pressão política aqui, o que é rusga do passado, essa questão de fato ele ser torcedor do Flamengo ou não, o que de fato isso muda ou não muda com o trabalho, aí a gente já vai entrar para uns campos hipotéticos que eu particularmente acho que ninguém estaria falando isso se a bola estivesse entrando. Se o Vasco é líder do brasileiro igual o Botafogo, ninguém queria saber se ele é... Pelo contrário, tá vendo aí, ó? Porra, teve que vir um flamenguista aqui pra dar jeito no clube, que era o que a galera falava do Vanderlei Luxemburgo.